Você, meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira, está com os cabelos em pé com relação ao CNU. Será que vale a pena prestar esse concurso? E mais, para qual bloco eu devo prestar? Pois é, hoje nós vamos falar sobre o bloco 6, Setores Econômicos e Regulação. Meu nome é Douglas Framing, eu sou auditor fiscal do Estado de São Paulo e eu passei nos 3 principais concursos não jurídicos dentro do Estado de São Paulo: Tribunal de Contas do Estado, ISS São Paulo e ICMS São Paulo. Estou aqui para te ajudar a pensar para ver se vale a pena prestar para esse bloco. Bom, vamos lá. Antes da gente começar, a gente precisa entender, dissecar como é que estão distribuídas as vagas dentro desse bloco e a gente entender se vale a pena prestar para esse bloco ou se é melhor a gente procurar outras opções em outro bloco, ou até mesmo nem prestar esse concurso do CNU, principalmente se você tem em vista outro tipo de concurso que você já está se dedicando. Por quê? Muitas disciplinas vieram diferentes e aí talvez não valha a pena se você já estava se preparando para outro tipo de concurso, tá? Lembre-se que a primeira lição do concurseiro é foco, focar em um concurso ou uma área de concursos, tá ok? E o CNU ele veio meio estranho com relação à definição de disciplinas dentro das áreas, tá? Então, meio que deixou todo mundo no 0 a 0 em muita coisa, isso é bom, mas também prejudicou aí a performance das pessoas, principalmente quem está estudando. O bloco 6 é o bloco de setores econômicos e regulação. Eu trouxe aqui, são 359 vagas, mas como é que essas vagas estão distribuídas, tá? Essas vagas estão distribuídas da seguinte forma: 165 vagas são para qualquer área de formação, basta o título de nível superior. 145 vagas são exclusivas para pessoas com nível superior em economia. 15 vagas para pessoas formadas em direito, 11 vagas para ciências sociais e 3 vagas para pessoas com nível superior em relações internacionais ou administração, tá? Então, esse bloco já mostra aí uma vantagem para quem? Para as pessoas que têm formação em economia, porque afinal de contas, quase a metade das vagas disponibilizadas são apenas para os economistas. Além disso, os economistas podem prestar para as vagas de ampla concorrência. E a gente vai ver que tem cargos que são mais aderentes também em matérias econômicas. Então, se você é da área de administração, área de economia, esse bloco ele é muito voltado para você, tá ok? Mas isso não impede uma pessoa que tem uma outra formação prestar. Óbvio que não. A gente vê isso principalmente nas carreiras dos fiscos, que lá tem de todo tipo de gente. Tem administrador, tem engenheiro, tem músico, tem pessoas formadas em letras, não interessa. Se está escrito que é para qualquer área de formação e você tem um nível superior, você pode prestar. Só que talvez você tenha que correr atrás de algumas disciplinas que não são tão conhecidas assim do seu dia a dia, certo? Dentro desses blocos, eu separei aqui a remuneração e a lotação de cada um deles. Então vamos lá. No primeiro bloco, ali, a Advocacia Geral da União está precisando de economista, com 35 vagas ao todo, a remuneração R$ 8.600, com lotação nacional. Já na Agência Nacional de Energia Elétrica, a gente tem ali o especialista em regulação de serviços públicos de energia. Então a gente tem formação, qualquer área de formação, 30 vagas, uma boa remuneração, R$ 16.400, mais lotação apenas em Brasília. Para a Agência Nacional de Saúde Suplementar, também temos ali o especialista em regulação de saúde suplementar com o mesmo salário, R$ 16.400, com lotação no Rio de Janeiro. E na Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAQ, também o especialista de regulação com o mesmo salário, R$ 16.400, 30 vagas, lotação em Brasília. E na FUNAI nós temos ali o especialista com formação específica em economia, remuneração R$ 8.600 e lotação nos diversos locais. No IBGE nós temos 2 cargos, o analista de planejamento, gestão, infraestrutura e informações geográficas e estatísticas, com formação em relações internacionais, e o tecnologista em informações geográficas e estatísticas, com formação em economia. 3 vagas para relações internacionais, 29 vagas para economia. Remuneração R$ 9.200 e a lotação dos 2 cargos também é no Rio de Janeiro. Já o INCRA
tem ali o analista de reforma e desenvolvimento agrário, formação, economia, 5 vagas, remuneração R$ 5.900, lotação em Brasília. Temos no Ministério da Ciência, Tecnologia e Informação o analista em Ciência e Tecnologia. E aí a gente tem 3 especialidades ali. Com formação em Direito, nós temos 15 vagas e a remuneração ela varia de R$ 6.600 até mais ou menos R$ 11.100. Por quê? Depende da sua titulação. Se você tem uma pós-graduação, se você tem um mestrado, se você tem um doutorado, então a sua remuneração sobe. E a lotação são em diversos locais. Já para quem são para a especialidade de Ciências Humanas Sociais Aplicadas, são 11 vagas no total, remuneração R$ 6.600, lotação em Brasília. E para Políticas Públicas e CTI, 14 vagas no total, 6.600 é o salário, localidade também de lotação diversa. E entramos na última folha do bloco 6, que é onde nós temos as melhores remunerações. Nós temos ali no Ministério de Gestão, Inovação e Serviços Públicos um cargo especialista em economia, com 27 vagas, remuneração R$ 7.600 e a lotação está escrito ali no edital, capitais dos estados. Já a gente tem o nosso conhecido EPPGG, com 15 vagas e a melhor remuneração do bloco 6, R$ 20.900, com lotação em Brasília, juntamente com o analista em comércio exterior do MDIC, com graduação também em qualquer área de conhecimento, 50 vagas e R$ 20.900 de salário, com lotação em Brasília. No MDIC também temos um economista, 10 vagas, R$ 7.600 o salário, lotação em Brasília. No Ministério do Planejamento e Orçamento também temos 15 vagas para economistas, R$ 7.600, lotação em Brasília. E por fim, nós temos a Previc, especialista em Previdência Complementar, com graduação em qualquer área de conhecimento, 25 vagas no total, uma boa remuneração também, R$ 15.900, com lotação em Brasília. Então vocês percebam que eu separei, né, as melhores remunerações, eu coloquei em vermelho, que são no Ministério de Gestão, Inovação e Serviços Públicos, e no cargo de analista de comércio exterior do MDIC. Tá? Um tem 15 vagas, outro tem 50 vagas. Por quê? Porque a gente sabe que o candidato sempre vai procurar a melhor remuneração. A gente sabe aqui também que esses 2 cargos são para lotação em Brasília. Então você tem que estar disposto a morar em Brasília. Tá? Então, se você está disposto a morar em Brasília, esse é o concurso. E a gente viu também que tem outras remunerações um pouco menores, mas que também são muito boas. Ali na parte das agências reguladoras, R$ 16.400. Temos lotação em Brasília e lotação no Rio de Janeiro. Tá? Então aí é uma oportunidade. Ao todo, nessas agências reguladoras, nós temos 95 vagas. E, por fim, a Previc, que tem um salário muito próximo das agências reguladoras, R$ 15.900, com 25 vagas, também lotação em Brasília. Então percebam que a grande maioria da lotação desses cargos que estão aqui, a lotação é para Brasília. Então você tem que estar disposto a se mudar para Brasília se você não é da região. Como é que é a prova do bloco 6? Bom, a prova do bloco 6 ela é constituída de uma prova objetiva com 70 questões, sendo 20 questões para conhecimentos gerais, e essa prova de conhecimentos gerais vale 100 pontos, 50 questões para conhecimentos específicos, e essa prova também vale 100 pontos, ou seja, a prova objetiva vale 200 pontos. E depois você tem uma questão dissertativa valendo 100 pontos. Já temos o primeiro corte ali, que é, se você fizer menos de 40% dos pontos nas provas objetivas, você já está automaticamente eliminado do concurso. Obviamente que você precisa fazer muito mais do que 40% para você ter a sua discursiva corrigida. E aí a gente entra efetivamente num estudo com relação a como é que eu vou me preparar para esse concurso. E aí a gente sabe que é o seguinte, o bloco de conhecimentos gerais, ele veio difícil, ele veio inovando em muitos conhecimentos e fez todo mundo correr atrás, está todo mundo correndo atrás desse prejuízo, inclusive os cursinhos estão preparando material, tem muito material que não está pronto ainda, então os cursinhos estão correndo, feito loucos, para preparar material para os seus alunos. E aí a gente tem que pensar, né, qual é o bloco, quais são, para que cargo que eu vou prestar dentro desse bloco, né, ou qual é a preferência, porque a gente sabe que o que faz a diferença vai ser o conhecimentos específicos, vai ser a prova de conhecimentos específicos. Por quê? Por causa dos pesos. Não adianta nada você ficar bom em conhecimentos gerais e for bem somente em uma disciplina que tem peso 1, sendo que tem outras disciplinas com mais peso no conhecimentos específicos, você vai ficar para trás. Você tem que fazer aquela regra de Pareto e dedicar o máximo do seu esforço para as disciplinas que dão mais pontuação.
Só que a gente tem um problema no bloco 6. Nós temos 95 vagas dentro do bloco das agências reguladoras, certo? E qual que é o problema que eu estou identificando aqui? Se você olhar os pesos para a prova de conhecimentos específica das agências reguladoras, o peso é praticamente o mesmo para cada um dos eixos temáticos. Basta a gente olhar o eixo 1, 2 e 3, peso 2. O eixo 4, peso 3 e o eixo 5, peso 1. Aí é o único eixo que você vai abandonar de estudar e vai ter que focar nos outros 4 eixos que são pesadíssimos. Então essa vai ser uma prova pesadíssima, vai ser uma prova dificílima. Por quê? Porque tá todo mundo com o mesmo peso, todos os eixos estão ali com o mesmo peso, então vai ser muito complicada essa prova. Lá embaixo a gente tem o o especialista em previdência complementar da Previc, que tem 25 vagas e ele tem uma distribuição mais ou menos parecida de pesos do que a das agências reguladoras, né? Com leve ali preferência para o eixo temático 1. Então, é algo que a gente tem que pensar. Já no cargo de especialista, o EPPGG do MGI, a gente tem apenas 15 vagas e aí a gente tem, né, mais foco, mais peso no eixo temático 1 e 2. E o grande cargo desse bloco, que é o analista de comércio exterior do MDIC, que são 50 vagas, é a maior remuneração do bloco, ele está totalmente discrepante dos demais. Por quê? Porque apenas o eixo temático 3 tem 4 de peso e o eixo temático 5 tem 3 de peso. Nesse bloco, o único cargo que possui algum peso significativo no eixo temático 5 é o cargo de analista de comércio exterior da MDIC, com peso 3. O resto é tudo peso 1. Então você vai ter que pensar, ou você vai prestar para as agências reguladoras, você vai focar, você vai dar preferência ali na sua escolha para os cargos das agências reguladoras e vai ter que estudar todo o edital ali de conhecimentos específicos, porque os pesos são iguais praticamente. E aí você vai disputar o quê? 120 vagas, porque são 95 vagas das agências reguladoras mais 25 do especialista da Previc. Então você está ali disputando essas 120 vagas, mas em eixos muito semelhantes. Então você tem que ser bom em tudo. Ou você vai buscar o cargo de analista de comércio exterior e você vai focar muito, mas muito no eixo temático 3 e no eixo temático 5. Douglas, o que são esses eixos temáticos? Como é que eu decido isso? Faz sentido para mim? Como é que eu me preparo então para isso? Como é que eu verifico isso? Então vamos lá. Eu separei aqui apenas os cargos com maior remuneração, aqueles que eu printei de verde e vermelho. Né? Por quê? Porque os outros cargos lá, o de economista, se você tem formação em economia e vai prestar, você vai prestar, obviamente, buscar a melhor remuneração, que é a ampla concorrência, que é o cargo de ampla concorrência, mas eventualmente, se você não passar no de ampla concorrência, você tem ali dentre as suas opções vários cargos de economista. E você passando, você pode assumir, tirar a cabeça para fora da água, pelo menos você já assumiu um cargo aí, um servidor público, certo? Vamos direto pensar no cargo de analista de comércio exterior do MDIC. Por quê? Porque ele é o diferentão. Ele está diferente dos outros e aí você tem que decidir. Aqui eu vou falar para você e vou te deixar uma pulga atrás da orelha. O que eu vou falar provavelmente vai fazer ou você desistir desse cargo de vez, ou você falar, não, esse é o cargo que eu vou focar. Tá? Só que é um risco você focar num cargo porque ele tem 50 vagas. Mas isso vai depender de quem você é, da sua preparação, do seu conhecimento anterior. Vamos ver aqui. Vamos direto para o eixo temático 3, que é o que tem maior pontuação para o analista de comércio exterior. 4. Por quê? Vamos lá. Eixo temático 3 é um eixo de economia, economia solidária e contexto internacional. Então ali tem microeconomia, macroeconomia, tem parte histórica da economia mundial, da economia brasileira. Então vamos lá, esse é o eixo temático 3 que para o cargo de analista de comércio exterior do MDIC tem que ser fera, você tem que detonar nesse cargo. Por quê? Porque ele tem peso 4. Tá? Então cada questão que você acertar no eixo temático 3, ela vale por 4 questões que você acerta no eixo temático 1.
Então, não vale a pena você ficar perdendo seu tempo com outros eixos se você não está bom nesse eixo. Tá? E vamos para o eixo 5, que é o eixo também, o segundo eixo de maior peso para o analista em comércio exterior, que tem peso 3. E o que está escrito ali? Inglês. Compreensão de textos escritos em língua inglesa, vocabulário, coesão e coerência. Pô, prova de inglês, então, eu acho que dá para eu prestar isso aí. Pô, peso 3. Preste atenção. Eles não foram levianos. Eles não foram levianos. Eles colocaram peso 3 justamente para esse cargo e peso 1 para os demais cargos. Por quê? Porque provavelmente essa prova de inglês vai vir detonando. Não vai ser uma prova de inglês trivial. Vai ser uma prova com vários textos técnicos, textos de jornais, textos de revistas, textos econômicos, textos que são publicados em organismos internacionais. Então, é muito importante que você tenha isso consigo. Se você não tem nenhum conhecimento em inglês, você tem medo de inglês, você não sabe nada, não sabe verbo to be, e tem ainda essa trava de aprender inglês e tal, esse cargo você não adianta nem botar ali em cima, porque você não vai conseguir, peso 3. Tá? Tem nenhum conhecimento forte de economia, você tem medo de economia, economia é uma disciplina que não é trivial para você aprender, não é somente uma disciplina com conceitos, você tem que fazer às vezes conta, você tem que pensar, raciocinar, fazer ligações, então economia não é uma disciplina tão fácil que você pode numa batida, numa leitura, ficar adquirindo conhecimentos, tá? Você tem às vezes que fazer ali a mão na massa. Dito isso sobre o cargo de analista em comércio exterior do MD, que, diga-se de passagem, é um excelente cargo. Eu tenho um amigo que estudava comigo na época que eu estava me preparando para concursos, ele também estava, e aí, né, a galerinha que está estudando ali que se encontra, acaba cada um passando em um concurso. Eu passei para o Fisco de São Paulo e o outro colega passou para outro fisco e tal, e ele não passou para nenhum fisco, mas passou para o analista em comércio exterior do MD, que se mudou de São Paulo para Brasília, e tá felizão, constituiu família, tem filho, toca numa banda lá em Brasília e tá muito bem de vida, tá curtindo muito o cargo. Então vale a pena você pensar nesse cargo, sim, mas depende muito do seu background, do seu conhecimento prévio e de quanto você consegue recuperar determinados conhecimentos, tá? Então vale a pena você pensar nesse cargo, sim, são 50 vagas, a remuneração R$ 20.900 e obviamente você vai fazer pontos para esse cargo, você não vai fazer tantos pontos para os outros cargos. Então, essa é a grande diferença, tá? Por isso que a gente pensa nisso. Você vai escolher os cargos, mas assim, você vai fazer muita pontuação para esse cargo, e aí se você não passar nele, você vai cair para o bloco dos cargos de agências reguladoras, obviamente, só que aí você tem pessoas que estão estudando para esse bloco aqui, então provavelmente você cai abaixo desses caras aqui. Então é um cargo a se pensar. Já para o bloco das agências reguladoras e também para o especialista da Previc, a gente tem uma situação mais complicada, mais difícil. Por quê? Porque os pesos são iguais. Peso 2 ali para praticamente todas as disciplinas, tem um eixo temático que é peso 3 e o último eixo, que é o de inglês, peso 1. A gente já sabe, eles não estão interessados em cobrar inglês das pessoas desses cargos, eles estão preocupados em cobrar o nível de inglês para um analista em comércio exterior. Então eles vão puxar a prova de inglês, já falei isso. Então, como é que a gente sabe aqui? A prova, o eixo temático 1, ele é de gestão governamental e governança pública. É uma prova de administração e administração pública, tem vários conceitos aqui de administração e administração pública, são muitos conceitos, mas não é algo assim muito difícil de se aprender, mas é bastante complicado porque é muita coisa para aprender. Já o eixo temático 2, políticas públicas e análise de dados, é um eixo mais complicado, tem muita lei aqui, lei do bem, lei de propriedade intelectual, tem várias leis diferentes, tem algumas situações ali, talvez seja mais difícil você conseguir buscar nesse eixo temático. O eixo temático 3 a gente já falou, que é a economia, é um eixo temático difícil, tá? Ele tem ali para os cargos de agência reguladora peso 2, então você não pode deixar de lado, você vai ter que se dedicar um pouco para esse eixo temático, mas lembrando, ele também é o eixo temático em que vai ser mais exigido por causa
analista de comércio exterior. Então ele deve vir com uma prova bem mais difícil. E aí a gente tem o eixo 4, que é orçamento público, contabilidade e regulação. Esse é o principal eixo do bloco ali das agências reguladoras e também do especialista da Previc. Então ele tem peso 3. Então esse é o principal eixo que você vai estudar se você decidir priorizar agências reguladoras. Então esse você tem que ter no coração e ele é basicamente ali, tem a parte de contabilidade pública, tem a parte de regulação, obviamente. Então você tem que saber esse eixo, tem que ser o seu eixo prioritário, com mais força. E por fim, o eixo 5, a gente já falou, o eixo 5 não vai ser um eixo que você vai estudar tanto com afinco. Você pode ler alguns textos para se familiarizar com o linguajar, como é que é a estrutura dos textos mais técnicos em inglês. Tá? Mas não vai ser o eixo que você vai ficar em cima. Por quê? Porque ele tem peso 1 para você. Você tem outros eixos para você ser melhor, para ganhar mais pontos, principalmente que os eixos são muito equilibrados. Exceto, é claro, se você for prestar para análise de comércio exterior, que aí sim, esse tem peso 3 e você vai ter que detonar nessa prova. Tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha ajudado você a pensar a respeito. A gente viu aqui claramente que ou você vai buscar a sua classificação para analista em comércio exterior, você vai dar mais ênfase para o eixo 3 e para o eixo 5, e aí essa é a sua primeira opção ali na hora de se inscrever para o concurso, e aí depois você vai colocar as agências reguladoras, ou você vai abdicar desse cargo e botar mais ênfase em praticamente todos os eixos, com muito mais ênfase no eixo 4, nenhuma ênfase praticamente no eixo 5 e vai prestar para os cargos de agências reguladoras ou do especialista da Previc. Tá? Essa é uma decisão que você vai ter que tomar, tem que ver o que está mais aderente com a sua realidade. Né? Se você é muito distante de economia ou muito distante de inglês, talvez seja melhor você buscar o outro eixo. Ah, eu sou muito bom em economia, eu sou economista, ou para mim é mais fácil aprender economia e essa parte de economia mundial e o inglês eu também estou bem. Então vai ali para o cargo de analista de comércio exterior, que aí é mais a sua praia. Tá? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário. É muito importante para a gente continuar esse trabalho, para você se desenvolver, para você conseguir alcançar o serviço público, se tornar um servidor público e proteger a sua família, proteger o seu futuro. Você não foi feito para fracassar nessa terra. Concurso público é para você.